Que a graça e a paz do Senhor Jesus, ela esteja presente na tua vida e que você seja grandemente abençoado pela palavra do Senhor. Estamos aqui com mais uma devocional de esperança e vida. E hoje nós vamos abordar sobre o tema o valor de um bom conselheiro. A palavra de Deus que está em Provérbios, no capítulo 15, e versículos 22 e 23, diz o seguinte: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar respostas adequadas, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Nós sabemos que, como são muitas vezes devastadores na nossa vida, os efeitos de um mau conselho, de orientações erradas que recebemos. E isso traz grandes consequências negativas, problemas que nós vamos ter que depois ter que administrá-los. E às vezes é impossível até mesmo administrar devido à sua gravidade. Por isso é necessário nós buscarmos bons conselhos, buscarmos bons conselheiros, ouvirmos pessoas experientes, pessoas que têm uma vivência maior que nós, pessoas que já passaram, muitas vezes, até por situações que nós já passamos. Esse momento, nós precisamos, então, buscar essa orientação. Lógico que a palavra de Deus é a fonte de todas as respostas para a nossa vida. A palavra de Deus não pode ser negligenciada. A palavra de Deus não pode ser deixada de lado em qualquer momento das nossas vidas. Precisamos dela para nossas tomadas de decisões, para podermos acertar, para podermos fazer o que é certo, fazer as coisas da forma correta. A própria Bíblia nos mostra a história de muitas pessoas que procuraram conselhos, procuraram conselheiros. Alguns procuraram bons conselheiros. Davi, por exemplo, ele era um rei e que procurava conselheiros, homens idôneos, pessoas com capacidade de ajudá-lo a governar a nação de Israel. Os sacerdotes, eles eram homens que Davi consultava. Os profetas eram homens de Deus que Davi sempre consultava. E ele buscava a orientação de Deus. E nós vemos que, quando nós temos esta iniciativa, as coisas da nossa vida tendem a ser muito melhores e menos dolorosas do que muitas vezes são quando nós não procuramos conselho ou então quando nós nos aconselhamos com maus conselheiros. A história relata sobre a vida de um homem chamado Roboão. Roboão era filho do rei Salomão. Ele era neto do rei Davi. Roboão, ele assumiu o reinado da nação de Israel após a morte de seu pai, Salomão. E ele foi um rei que não teve um sucesso positivo. Ele não teve muito êxito no seu reinado. O reino de Israel, a nação de Israel, veio a se dividir, tornando-se duas nações. A nação do norte, que chamava Israel, que era governada por Jeroboão, e a nação do sul, que é a nação de Judá, que ficou sendo o rei Roboão. E aqui nós vemos que o conselho que ele procurou foram com pessoas insensatas, pessoas imaturas, pessoas que não tinham o temor de Deus no seu coração. E a palavra de Deus, ela é a fonte para nossas vidas, para a resposta de todas as coisas que nós precisamos. A Bíblia é ela quem norteia as nossas vidas. Ela deve ser o centro para nós.
Tudo que precisamos, tudo que vamos resolver, decidir, temos que consultar primeiramente na palavra de Deus. E também é importante consultarmos, ouvirmos pessoas idôneas, pessoas maduras na fé, pessoas que têm uma vivência com Deus, pessoas que têm uma comunhão com Deus, para que nos ajudem a tomar as decisões. Um bom conselho vale mais do que tesouros, vale mais do que joias, do que pedras preciosas. Um bom conselho, o valor dele é maior que tudo. E onde, a palavra de Deus é clara, que onde não há conselho, os projetos fracassam. Não há êxito. Por outro lado, com muitos conselheiros idôneos, conselheiros que tenham intimidade com Deus, existe bom êxito. Vamos alcançar as vitórias, vamos conseguir seguir à frente. Nem sempre nós conseguimos enxergar com clareza os ângulos da nossa vida, o que está por vir. Nem sempre nós conseguimos. E às vezes até os problemas que estão ao nosso redor, os problemas periféricos, que esses problemas periféricos, eles podem interferir grandemente ao ponto de nós não termos condições de seguir. Por isso é importante termos conselheiros, pessoas idôneas para nos ajudar. Não despreze pessoas que são bons conselheiros, que conhecem a palavra de Deus. Porque o bom conselheiro, ele tem intimidade com Deus e conhece as palavras de Deus, a Bíblia Sagrada. O bom conselheiro, ele não vende conselho, mas ele ajuda. Tem pessoas que dizem, há um ditado que diz, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Eu não penso desta forma. Um bom conselho é dado com ajuda para podermos seguir. Jesus, quando as pessoas chegavam até ele com indagações, com inquietações no seu coração, preocupadas diante do momento da sua vida, Jesus sempre lhes dava uma resposta acertada. Jesus sempre os aconselhava da maneira como deveriam fazer, o que deveria seguir para poder alcançar a vitória. A mesma coisa somos nós. A palavra de Deus, ela é a fonte do conselho, o conselho do próprio Deus. Mas também devemos buscar nas pessoas que têm uma intimidade maior com Deus, para que também possam nos ajudar. Faça isso. Quem sabe você está inquieto, preocupado com algumas indagações e que você mesmo não tem resposta. Como disse, você pode estar passando por um momento em que nem você mesmo consegue entender você. Busque os conselhos em pessoas idôneas, pessoas de fé em Deus e que conheçam a palavra de Deus. Peça, busque esses conselhos e Deus vai te ajudar, Deus vai te auxiliar para que você tenha bons conselhos e consiga prosseguir. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te sustente todos os dias da tua vida. No nome de Jesus. Amém.